Olá, pessoas, tudo bem? Gente, esse vídeo eu tô fazendo hoje para responder um comentário que uma pessoa colocou, né, em um dos meus vídeos. Vou deixar o arroba dela aqui para marcar ela, pedindo para eu explicar como que eu lido com meus boletos, né? Eu acredito que essa pessoa seja revendedora também. Então, esse vídeo ele vai ser mais voltado para as pessoas que vendem, que mexem com revenda. Mas, lógico, que todo mundo pode estar... Gente, vou desligar a ligação, que hoje tá demais. Todo mundo pode tá assistindo. Mas o conteúdo vai ser mais para revendedores, né? Para consultores e revendedores. Então, o arroba da pessoa é arroba Jaque3008, eu acredito que seja Jaqueline, né? Deixa eu falar. Gente, eu sou revendedora há mais de 20 anos. Eu descobri isso, assim, aquela coisa que te dá um estalo, quando eu fui começar a ser empresária da Avon, né? Que eu fui empresária da Avon por 6 meses. E aí, a gerente perguntou quanto tempo que eu vendia Avon. E eu fui fazer os cálculos, gente. Esse ano tá fazendo exatamente 25 anos que eu vendo Avon. Que eu comecei a trabalhar com esse processo de vendas. Só que eu era aquela vendedora, igual muitas de vocês. Vendia quando a pessoa me pedia. Pegava a revista, vendia alguma coisa. Então, eu vendia pouquinho, porque não era o meu foco, né? Eu trabalhava fora, eu fazia outras coisas, então não era o meu foco. E até antes da pandemia também não era, gente. Olha para vocês verem. Só que quando eu tive a minha primeira filha, né, que fez 12 anos agora, eu já vi uma necessidade de ficar mais em casa, de ficar mais com ela. Quem é mãe vai saber muito disso. E aí eu comecei a fazer, gente, na época que começou o WhatsApp, eu tirava foto da revista, ó, pra você ver como que já tinha essas ideias. Já vem por essa linha, né? Tirava fotos e postava no Facebook e no WhatsApp. Não tinha, na época não tinha Instagram, alguns anos atrás, né? Não tinha. Mas já comecei quando minha filha nasceu, como eu saí daquele meu círculo que eu tinha de vendas, eu comecei a fazer essas postagens. E a venda era pouquinha, vendia um pouquinho aqui, vendia. Tinha mês que eu não vendia, trabalhava com boleto, porque na época era a única forma de pagamento. E as datas do boleto sempre foram umas coisas que me irritaram muito. Por quê, gente? Porque, tipo assim, a gente tem 3 datas que a gente pode contar. Eu trabalho com 2 datas e eu falo com os meus clientes. Eu trabalho com dia 10, as pessoas me acertam comigo dia 10 e dia 20. Por quê? Quinto dia útil normalmente cai até o dia 10. A maioria das vezes. É raro cair depois do dia 10. Mas o quinto dia útil é certo que ele vai cair até o dia 10. Dia 20 tem o adiantamento, né? Eu tenho clientes que me pagam no dia 30. Mas eu não conto as datas que eu tenho é dia 10, dia 20. Então, por esse motivo. E pensando nessas datas de pagamento, gente, um boleto que vence no dia 3, a pessoa não vai ter dinheiro para me pagar. Um boleto que vence no dia... Já aconteceu comigo do boleto vencer um dia antes da pessoa receber e eu não ter dinheiro para pagar. Então, o que eu fiz? Vou explicar para chegar como que eu processo, porque eu acho que a pessoa veio postando muito vídeo aqui, né, de chegada de caixa e ficou curiosa. Então, gente, chegada da pandemia, eu estava desesperada procurando emprego e veio a pandemia. Eu tenho 2 filhas. E aí eu me vi em casa com as minhas 2 filhas sem poder sair. E o que eu ia fazer? Sem emprego. E na época eu estava procurando um emprego. E aí eu pedi muito a Deus em oração e falei, gente, eu não sou evangélica, tá? Mas eu sou uma pessoa muito fiel a Deus. Eu acho que religião não tem nada a ver com crença em Deus. Eu creio muito em Deus. E aí eu pedi muito a Deus e virei e falei assim, gente, eu vou fazer as minhas vendas bombarem. Eu tenho que fazer. Eu vou ter que ficar com as minhas filhas dentro de casa, vou ter que fazer. E comecei a investir. Gente, quando fala assim com você, quando você vê...
que eu já fui uma revendedora dessas, para você vender, você tem que investir. É verdade, tá? Para você vender bem, você tem que investir. Então, eu comecei a investir em várias coisas. Comecei a investir... Eu moro num apartamento pequeno. Hoje eu tô com um estoque muito grande, mas eu não posso ter muita coisa, porque eu não tenho espaço para guardar. Mas para vocês terem ideia, a primeiro investimento que eu fiz foi uma estantezinha pequena para colocar os produtos de estoque que eu deixava dentro de uma bolsa. E aí eu tinha dificuldade, minha vizinha pegava a bolsa, e aí tinha hora que eu não sabia o que que era, e eu comecei a fotografar essas coisas. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Comecei a fotografar e comecei a investir mais em divulgação no WhatsApp. Criei o meu Instagram, né, da lojinha da Eide, e comecei, falei assim, vou começar a bombar. O meu Instagram, ele foi criado para melhorar as minhas vendas no digital. Ainda não consegui, gente, mas com fé em Deus eu ainda vou conseguir. E aí comecei a postar foto e trabalhar com mais fotos. Já trabalhava com foto dos folheados que eu vendo há mais de 10 anos, com roupa íntima que eu pego algumas para vender, e com as revistas que na época era só Avon, tá? Era Avon e esporadicamente eu vendia Natura. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Qual o investimento que eu fiz também, gente? Adesivos, notinhas. Antigamente eu pegava o papelzinho, anotava num papel de rascunho o valor da pessoa, sempre anotei. Aí eu falei assim, não, vou mudar esse trem. Comecei a investir. Tem uma amiga minha que faz essas artes, né? Então ela fez pra mim um bloquinho de notas, ela fez uns adesivinhos. Sempre que eu posso, eu tô mandando um brindezinho. E desta forma eu comecei a melhorar, graças ao bom Deus, as minhas vendas. E é por isso que vocês veem eu sempre postando aqui abertura de caixa, né? Pra quem não viu meu primeiro vídeo aqui, eu postava essas aberturas de caixa no Instagram. Só que eu comecei a ter dificuldade, quando a caixa é da Avon muito grande, mais de 10 minutos, a postar esses vídeos grandes lá. E aí eu fiz a plataforma aqui do YouTube, da lojinha da Eide, para postar esses vídeos. Então, amiga, como que eu faço? Hoje em dia eu trabalho com pouquíssimos boletos. Boleto Avon, Natura, é raro eu ter. Quase nunca. Com a pandemia, por que eu tô contando essa história toda? Com a pandemia e com essa minha mudança de visão, né, do que eu queria fazer, eu comecei a trabalhar no cartão. E comecei a parcelar das minhas clientes. Que foram duas coisas que na pandemia me ajudou muito a vender. Parcelar e fazer entrega. Enquanto as lojas estavam todas fechadas, né? Eu comecei a parcelar e combinei com meu marido dele fazer as entregas. Então foram duas coisas que me ajudaram muito a melhorar as minhas vendas. E hoje, gente, apesar, quem é revendedor e tá me assistindo aqui, quem é consultor, sabe disso. Avon, Natura, Jequiti, todas as marcas que eu vendo hoje, né, Boticário, Eudora, elas te dão cursos para você não vender fiado mais. É o certo, gente? Sabe aquele negócio assim, ó, produto pra cá, produto pra lá, dinheiro pra cá. Dessa forma. Só que como que eu penso? Eu já tinha, né, uma rede de clientes e foi aumentando por causa disso, que eu vendo na confiança. Eu não gosto de falar que eu vendo fiado. Eu vendo na confiança. Porque é exatamente isso que eu sinto, gente. Eu confio que eu vou fazer o pedido para aquela pessoa e a pessoa vai me pagar na data certa. E graças a Deus, falo isso muito, as minhas clientes, elas entendem bem. E eu comecei a mudar isso. Então, eu não falo que eu vendo fiado mais, eu vendo na confiança. Explico para minha cliente, olha, eu parcelo para você, só que a forma de parcelamento é no meu cartão de crédito. E como você sabe, o cartão de crédito, ele cobra juros. Então, se atrasar comigo, eu repasso esses juros. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. A explicar para minha cliente, a mostrar para ela que eu estava dando aquele voto de confiança, né, para ela, com o meu cartão, mas que eu não podia me responsabilizar. E comecei a trabalhar isso muito com os meus clientes.
Então, tipo assim, a gente tem problema? A gente tem problema. Vira e mexe tem um problema, o cliente tem um problema. Eu tento ter empatia, eu tento ter compreensão até um certo limite. Eu marco com a minha cliente dia 10, o meu boleto vence dia 10? Na maioria das vezes não, né? O meu cartão ele não vence no dia 10. Só que eu combino com a minha cliente pro dia 10 e eu explico isso pra ela. Por quê? Porque tem vezes que a minha cliente ela não vai me pagar no dia 10. Ela vai me pagar no dia 12. E aí eu dou esses 2 dias de prazo antes de cobrar. Tá marcado comigo no dia 10? Não me pagou, não me falou nada no dia 10, no dia 11. No dia 12 vai receber uma mensagem minha. A mesma coisa no dia 20. Tá marcado comigo no dia 20. Não falou nada. Não me deu... Não me chamou, não me deu explicação nenhuma. Dia 21 também não. Dia 22 recebe uma mensagem minha. Por quê, gente? Porque eu falo com as minhas clientes o seguinte. Eu dependo do meu cartão hoje para fazer todos os meus pedidos. Para as minhas clientes, para eu poder fazer essa divisão para as minhas clientes. E aí, se a cliente não entende que ela tem que me pagar, ela não vai me dar só o prejuízo financeiro dos juros. Porque os meus cartões, eles são também de confiança, né? Então, a gente tem que mostrar para a pessoa que eu sou uma pessoa igual a ela. Como que eu mostro isso para minha cliente? O meu nome, ele tá sujo, né? Como veio minhas meninas, acabou sujando. É coisa, gente, que acontece com todo mundo. A gente não tem que ter vergonha disso. Só que eu já tinha alguns cartões. E aí, o que que eu fiz? Por que o cartão não bloqueia? Porque eu tenho nome sujo? Porque eu pago ele em dia. Muitas vezes eu pago os meus cartões adiantado. Então, eu explico isso para minha cliente. E se eu atraso com esse cartão, por eu já ter o meu nome sujo, eu corro o risco de perder aquele cartão. Então, eu faço isso daqui, ó, e explico para meus clientes. Aí, vamos lá. O cliente não me paga. Gente, o que que eu fiz? A partir do ano passado, eu comecei a usar uma tática que para mim funcionou muito. Eu uso o bloqueio do cliente. Eu fiz 2 postzinhos no Canva, explicando, né, como que funciona o pagamento na confiança e explicando que se a pessoa fizer, porque tem aquele cliente que você sente quando ele fala com você, que ele realmente está com um problema sério, e tem aquele cliente, querendo ou não, gente, a gente sente que é enrolação. E eu tive alguns clientes dele, e aí o que que eu fiz? Eu bloqueei. Avisei uma vez, avisei 2 vezes. Aí é aquele tipo de cliente que na hora que você vai cobrar, a pessoa acha ruim que você está cobrando ela. Ela está te devendo, mas ela acha ruim. E aí o que que eu fiz? Cortei. Mandei a mensagem ou por texto ou, né, falada. Normalmente quando eu tô nervosa eu não gosto de gravar áudios. Aí eu mando por escrito. Às vezes eu mando os 2. E aí falei com a cliente, olha, infelizmente, a partir de agora eu não vendo mais para você. A gente vai quitar a sua dívida, você vai quitar a sua dívida comigo, que é um compromisso seu comigo, e a partir de agora eu não vendo mais. E essas clientes que eu bloqueei, gente, eu fiz exatamente isso. A pessoa me devia, porque tem produtos que eu vendo, gente, na confiança para cliente meu daqui de Belo Horizonte, que eu parcelo até de 5 vezes. E algumas dessas clientes estavam me devendo. Então, eu falei, já mandei o aviso, já mandei a real de uma vez. Porque outra coisa que a gente que é revendedor tem muito medo é de falar a verdade com o cliente. A gente não tem que ter medo. O cliente, ele tem que entender que eu não sou a marca que eu vendo. Eu não sou a Avon, eu não sou a Natura, eu não sou a Jequiti. Eu sou uma consultora, uma representante daquela marca. Então, significa que se a cliente comprou R$100 na minha mão e vai me pagar aqueles R$100, aqueles R$100 não é meu. A maior parte daqueles R$100 é para me pagar o meu boleto. Uma parte pequena é a minha comissão. Então, a cliente, quando ela começa a entender isso, ela vai começar a ter mais empatia com a gente. E aí, eu avisei uma vez, avisei 2 vezes, conversei tudo isso. E a pessoa, né, todo mês fazendo a mesma coisa. E aí, eu cortei. A pessoa acabou de me pagar, o que que eu fiz, gente? Bloqueei a pessoa. Bloqueei mesmo. Bloqueei no meu WhatsApp,
não mando pra pessoa não ficar me pedindo, porque acontece muito. Ah, me vende, por favor, aí a gente fica sem graça. Então, cortei. Acabou com isso. E agora, como que eu lido com meus boletos? Então, eu tenho os meus cartões, que eu pago meus cartões. É raro eu mexer com boleto. Quando eu mexo, agora que eu comecei a vender Boticário Eudora, eu estou preferindo, às vezes, fazer os pedidos no boleto do Boticário da Eudora do que no meu cartão. Por quê? Porque eu preservo o limite do meu cartão e os boletos do Boticário da Eudora me dão 30 dias, 30, 60, 90 dias, na maioria das vezes. E aí eu só uso o meu cartão quando eu consigo, no meu cartão, parcelar de mais de 3 vezes. Porque no boleto ele parcela de 3 vezes. Se eu jogo lá o meu cartão e ele parcela de mais vezes, aí eu uso o meu cartão de crédito. Se ele não parcela, eu uso o boleto. E aí, amiga, como é que eu faço com esses boletos? Porque eu também tenho horror a boleto, a gente esquece, é muita coisa na cabeça. Agora eu tô com os grupos, então tem curso. Nossa, é tanta coisa. E tirando que a gente é dona de casa, né? Então tem comida, casa pra arrumar, menino pra ajudar a fazer pra casa. E é um estresse só. Pra gente que é mulher sabe disso. Mulher empreendedora sabe disso. Como que eu faço, gente? Eu uso a tecnologia. E a gente tem que parar de ser medo. Eu sei que tem muita revendedora que é revendedora antiga, que é mais senhorinha. Mas quando eu era executiva, né, empresária da Avon, eu falava muito isso. A gente só para de aprender quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então a gente tem que aprender. Eu tenho 3 contas digitais, gente. Para quem não tem cartão de crédito, eu vou deixar os links aqui. Cartão de crédito em conta digital você consegue mesmo tendo o nome sujo, tá? Então, eu vou deixar os links aqui. Essas contas digitais, gente, elas têm o Nubank e o Inter. Ele tem um negocinho legal que chama buscador de boletos. Então, eu fui lá, coloquei, ativei o meu buscador de boletos. E aí, o que que ele faz? Todo boleto gerado com o meu CPF, ele mostra pra mim. E aí ele me dá uns avisos, uns alertas. Olha, você tem um boleto vencendo amanhã. Olha, você tem um boleto vencendo amanhã. E aí, dessa forma, eu tô sempre ali sabendo o que eu tenho que pagar, né? Isso evita muito da gente esquecer o boleto. Eu faço também 2 planilhas. Até esse ano, eu tinha uma planilha que eu fazia que era tudo junto. E aí, esse ano, eu fiz alguns cursos e tal, e a gente sempre tá aprendendo, é o que eu acabei de falar. A gente vive a vida. Enquanto a gente respirar, a gente aprende, tá, gente? E aí, hoje em dia, eu tenho 2 planilhas. Eu tenho uma planilha das minhas dívidas pessoais e tenho uma planilha das minhas dívidas da lojinha, que são os produtos que eu vendo. E com essas 2 planilhas, eu consigo ver bem o que eu tô recebendo da lojinha e o que eu tô gastando. Dá certo, gente, dá assim, tá? Igual esse mês eu extrapolei em uma das 2, porque esse mês o dinheiro tá contado faltando. Acontece, gente? Acontece comigo, com você, com todo mundo. Antigamente eu sofria mais, hoje em dia eu já tenho assim, eu tento pensar em soluções de como que eu vou pagar esse excedente, né, que tá ali. Mas fora isso eu não estresso mais não. Mas fiz essas planilhas. Então, eu vejo lá nessas planilhas o que tá entrando, o que tá saindo, jogo lá os meus investimentos, e isso também me ajuda muito nesse controle dos boletos. Porque aí no começo do mês, normalmente eu fecho o meu mês no dia 30, finalzinho do mês, comecinho do próximo mês. E já faço a planilha do próximo mês. Então, já coloco lá também esses boletos que eu tenho que pagar e tudo que eu tenho que pagar. Então, já tenho mais ou menos ali em mente o que eu tenho que pagar de cada coisa. Isso também ajuda muito a ter o controle dos boletos, né? Porque não é só o boleto em si, aquele papelzinho. É o boleto do cartão de crédito, que hoje em dia é virtual também. É o boleto da empresa mesmo, né? Então, isso ajuda muito a controlar. Então, esses são os controles, tá, gente? Eu espero, amiga que me pediu esse vídeo, que eu tenha esclarecido para você. E qualquer outra dúvida, eu tô adorando os comentários aqui nos vídeos, tá? Do YouTube. As dicas também, que muitas vezes vocês me dão uma dica, aí vira e fala assim, ah, não, é uma dica boba. Não é, gente. Tem hora que a cabeça da gente tá tão assim,
tão cheia de coisas que a gente não pensa numa coisa que é básica, né? Igual teve um comentário aqui num vídeo meu pedindo para mim abrir as roupas, e eu falei que eu não gosto de abrir as roupas. Aí uma amiga foi e colocou para mim assim: pede autorização para os clientes. Eu falei assim: gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então é uma coisa boba que às vezes ajuda, tá? Tô adorando os comentários, vocês estão curtindo, vocês dão um like aí, compartilha, me indica, me segue lá no Instagram também, porque hoje, ó, já tô toda arrumadinha, já vou fazer os vídeos lá, dando as dicas dos produtos que eu uso e que eu vendo, né? E dando mais dicas lá. Então, gente, eu espero que tenha esclarecido, né? Todas as dúvidas de vocês. Se tiver mais algumas, manda aqui que eu vou ir respondendo. Faço questão de responder, tá? Com todo carinho. Às vezes eu demoro um pouquinho, que a semana tá meio corrida, mas eu sempre vou lá e sempre tô respondendo. Mas o mais é só isso mesmo, gente. Eu acredito que seja só isso. Para você que é revendedora, boas vendas, né? Para você que é meu cliente, tá me assistindo aqui, é bom para você também saber os apertos que a gente passa, porque não é fácil. As pessoas veem a gente abrindo caixa e falam assim: nossa, tá ficando rica. Não tá, gente. A gente passa aperto, a gente veste um santo. Como que é o ditado? A gente desveste um santo para vestir outro, né? Minha avó que falava isso antigamente, mas é desse jeito mesmo. Tem hora que a gente faz essas coisas assim para conseguir passar por aquele mês. Mas faz parte da vida da gente. Então, gente, ó, fiz o vídeo com muito carinho, tá? Curte aí, compartilha, se inscreva se você gostou também. Vai lá no meu Instagram ver as minhas dicas também. Vou deixar todos os meus links, deixo todos os links nos vídeos. Aí tem o link dos grupos, tem o link de tudo, e vou deixar das contas digitais. Gente, rapidinho, vou terminar, porque eu também não tenho paciência com vídeo muito longo, e esse já tá bastante, né? Gente, vou deixar aqui das contas, tá? Se você, amiga, não tem a conta digital, faça. É simples, é rápido e vai te ajudar nas suas vendas também, tá? Se o seu problema eu não tenho cartão, porque eu escutava muito isso quando eu era empresária. Entra lá, faz. O Nubank, ele costuma liberar um cartão com R$50 de limite. Aí a pessoa assusta até desiste. Eu conheço muita gente que faz isso. Mas não desiste. Você vai lá, você vai usar aqueles R$50 e você, como que fala? Movimentando a conta, o banco, ele vê que você precisa de mais limite. Então, ele vai te dando. Eu comecei com o cartão do Nubank com R$50. E hoje o meu limite é altíssimo. Tão alto, gente, que ele me ofereceu um limite mais alto ainda e eu não aceitei. Que eu falei assim: não, deixa quieto, porque cartão de crédito a gente realmente tem que ter controle, tá? E os outros bancos também é a mesma coisa. O Mercado Pago que eu tenho, desculpa, o do Inter, tá? São a mesma coisa. Então, eu vou deixar o link deles aqui para vocês, se vocês quiserem abrir a conta de vocês. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Agora eu vou terminar mesmo, gente, ó. Beijos, fiquem com Deus. Espero que eu tenha tirado a dúvida da nossa amiga aí sobre os boletos, tá bom? Então tá. Beijos e fiquem com Deus.